Mas agora vamos traçar um pouco o passado de Maradona, explicar um pouco quem era esse homem, quem era esse gênio. A notícia da morte de um dos maiores nomes da história do esporte não seria diferente, deixou o mundo arrasado. Ídolo carismático, polêmico por muitas vezes, Maradona colecionava essas polêmicas, dentro e fora de campo, ao longo de toda a sua carreira. Encantou gerações com o seu talento único e deixou como marca registrada uma obra de genialidade. Diego Armando Maradona Franco. Para os argentinos, El Pibe de Oro, a criança de ouro. El 10, número da camisa que sempre vestiu em campo. Ou simplesmente, Dios. Nascido na cidade de Lanús, na Grande Buenos Aires, no dia 30 de outubro de 1960, deu seus primeiros passos rumo a uma das histórias mais fascinantes do esporte no clube Argentinos Júniors, quando tinha apenas 9 anos. Aos 15, estreou na primeira divisão do futebol profissional do país e por 4 anos liderou o ranking da artilharia do campeonato nacional. Após 12 anos defendendo a equipe, Maradona foi negociado com o Boca Juniors. Para o craque, torcedor fanático do time, era a realização de um sonho, coroado com o título de 1981. A essa altura, Maradona já era reconhecido como um dos grandes astros do futebol. Acumulava boas atuações pela seleção argentina e logo despertou o interesse de um gigante, o poderoso Barcelona. A passagem pela Catalunha, no entanto, foi recheada de altos e baixos. Em sua biografia, Eu Sou El Diego, Maradona inclusive relata que a sua relação com as drogas começou na época em que viveu em Barcelona. Nos 2 anos em que passou na Espanha, o ídolo argentino faturou 3 títulos: Copa do Rei, Copa da Liga Espanhola e Supercopa da Espanha. Entre 1984 e 1991, Maradona viveu os melhores momentos de sua carreira. Vestindo a camisa do Napoli da Itália, encontrou no brasileiro Careca o parceiro de ataque ideal. Juntos, comandaram a equipe rumo aos títulos mais importantes de sua história, como uma Copa da UEFA, a atual Liga da Europa, e 2 edições do Campeonato Italiano. Em 1986, a consagração veio com a conquista da Copa do Mundo no México. Foi naquele Mundial que Maradona protagonizou lances inesquecíveis, como os 2 gols marcados contra a Inglaterra nas quartas de final. O primeiro ficou conhecido como La Mano de Dios. Durante muito tempo, o sucesso em campo ajudou a mascarar o vício nas drogas. Mas em março de 1991, foi pego num exame antidoping após a partida entre Napoli e Bari, expondo de vez a dependência química do astro. Maradona recebeu 15 meses de suspensão e o caso marcou o início da decadência de sua carreira. De volta à Argentina, jogou pelo Newell's Old Boys e Boca Juniors. Sua despedida das Copas foi melancólica. Flagrado num exame antidoping no Mundial dos Estados Unidos, em 1994, acabou excluído da competição, que terminou com o tetracampeonato do Brasil. Em 1997, disputou sua última partida oficial pelo Boca Juniors. Após a aposentadoria dos gramados, investiu na carreira de treinador, mas nem de perto conseguiu atingir o patamar alcançado nos tempos em que encantou o mundo com seu talento. Mesmo assim, o prestígio lhe deu a oportunidade de comandar a seleção argentina entre 2008 e 2010. Na Copa da África do Sul, a equipe, que contava com nomes como Tevez e Lionel Messi, foi eliminada nas quartas de final ao ser goleada por 4-0 pela Alemanha. Foi a despedida de Maradona da seleção nacional. Ele ainda treinou equipes do mundo árabe, México, e desde o ano passado estava à frente do Gimnasia e Esgrima, que disputa a primeira divisão do Campeonato Argentino. O contrato com o clube iria até o final de 2021. Nos últimos anos, colecionou problemas de saúde e internações. Em 2004, pesando mais de 100 quilos, esteve à beira da morte após uma crise cardíaca. No ano passado, foi submetido a cirurgias no joelho e abdômen e no começo deste mês passou por uma cirurgia para drenar uma pequena hemorragia no cérebro. O sucesso da operação foi celebrado como a conquista de uma Copa.
Maradona era um showman, ele chegou a ter um programa de televisão na TV argentina e um dia, essa informação eu li no jornal Clarín, um dia ele entrevistou ele próprio e ele perguntou: qual é o seu maior arrependimento? E ele respondeu, isso no ano de 2005, meu maior arrependimento foi não ter aproveitado o crescimento das minhas filhas, Dalma e Gianina. Ele teve outros filhos, mas ele citou especificamente Dalma e Gianina. Ter faltado às festas das minhas filhas. Lamento ter feito minha mãe, meu pai, meus irmãos, aqueles que me amam, sofrerem. Não ter podido dar 100% no futebol por causa da cocaína.